Vamos começar mais um podcast por aqui. Hoje vai ser especial, hein, Mendonça? Eu tô com nada mais, nada menos do que o Felipe, que é o CEO, fundador da Marinha Brasileira, que acabou de ganhar, Mendonça. Tá quentinho, sabe aquele pãozinho quentinho que sai do forno? Acabaram de ganhar como a franqueadora do ano pela BF, uma grande festa, né, na entrega do selo de excelência. E eu quero entender bem, mas bem mesmo, o que fez a Marinha Brasileira se destacar ganhando esse prêmio, que é difícil. Poucos conseguem, Mendonça. Bora entender tudo? Hã? Felipe, e aí, meu caro? 100%? 110% aqui com você agora. Sim, cara. Prazer estar aqui falando com você, que é também uma grande referência do franchise brasileiro. E vamos falar um pouco mais como chegamos a esse importante prêmio, né? Poder compartilhar com todo o teu público aí. Show, cara, show de bola. Eu agradeço demais, tá? Até aceito o convite. Só tô te devendo a visita naquele espetáculo que a gente sempre tem aqui em Minas, que é o Jogo do Galo, né, cara? Olha, quase deu certo, Quase né? deu certo. Mas já fica aí um motivo nobre para a gente voltar aqui para BH. Já tá fechado, beleza? Já tá então, fechado. assim, na tua volta para Minas, você não tem que... Você vai ver o jogo do maior de Minas. Combinado? Combinado, estarei presente. Show de bola, Felipe. Obrigado demais. Ó, antes da gente começar a falar um pouquinho aqui junto com o Felipe, falar um pouco da Sults. Marinha Brasileira utiliza, né, Sults? Somos parceiros da Sults. A nossa resolve muitas dores, muitos problemas que qualquer franqueador teria, né? E a Sults é uma ferramenta, uma plataforma altamente necessária no dia a dia. Então, com certeza, somos parceiros e a gente recomenda. Show de bola, cara. Eu também recomendo. Sou franqueador, utilizo do Sults. Quem me acompanha aqui é franqueador, eu falo que a gente precisa ter tecnologia que nos auxilie no dia a dia para dar um suporte melhor para o franqueado. Olha para você ver. Franqueadora do ano de 2024, utilizando o Sults, acho que ajudou muito também, né? Faz parte, né? Um conjunto de ações, né? É uma grande engrenagem e tudo que vem para facilitar, esse é um termo que a gente vai usar muito aqui nesse podcast, que vem para facilitar a vida do franqueador e do franqueado e, consequentemente, de todo esse desdobramento, com certeza tem que ser utilizado. E a Sults é uma dessas plataformas que faz isso. Show! Ó, se você é franqueadora e quer conhecer melhor esse sistema, eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, fala que viu no canal Henrique Mol, não é isso, Mendonça? Fala que viu no canal Henrique Mol porque eu fui lá para Uberaba, onde fica a sede do Sults, e pedi para eles uma condição especial para quem nos acompanha aqui. Então, fica a dica. Felipe, antes da gente... E nós vamos explorar muito aqui no podcast, eu quero entender mais o que fez a Marinha Brasileira conquistar esse prêmio que é o Oscar do franchise. Vamos dizer, o suprassumo, né, do franchise. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais a Marinha Brasileira. Quem está nos acompanhando ainda não conhece... Essa marca que existe há 11 anos. 11 anos. Fizemos em maio de 2024, agora 11 anos de fundação, né, nesse mercado do franchising. A Marinha Brasileira é uma rede de franquias que tem como propósito facilitar a vida das pessoas. Eu falei que eu usar bastante o termo facilitar, que é um propósito que a gente tem. E ela nasceu em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. E de lá para cá, hoje nós já temos quase 500 franquias, são 496 unidades espalhadas em todos os estados brasileiros, que é algo do franchise também bastante relevante, estar em todos os estados brasileiros. E a gente tem esse propósito de facilitar a vida das pessoas através da limpeza, principalmente, né? Serviços domésticos de uma forma geral, limpeza, passadeira, mas sejam para residências, sejam para empresas, a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e alguns desdobramentos, como limpeza pós-obra, limpeza de vidros, fachada e assim por diante. Então, esse é o nosso foco, e para você ter ideia um pouco da dimensão, né, porque a Marinha Brasileira entra na casa do cliente, ele entra na empresa do cliente, é algo tão relevante, tão importante, né? E ano passado a gente pôs uma meta de atingir 1 milhão de atendimentos como esse dentro do ano de 2023. Legal. E batemos a meta no finalzinho de dezembro, a gente passou do 1 milhão de atendimentos somente dentro do ano de 2023. Então, se a gente fizer essa conta aí, são milhares de atendimentos por dia que acontece na Marinha Brasileira. Então, é uma proporção muito grande. São 10 mil profissionais que trabalham pela Marinha Brasileira diariamente atendendo nos 4 cantos do Brasil.
Legal. E conta uma coisa, ô Felipe, quando vocês decidiram, né? Você tem sócios, né? Eu tenho o Eduardo Pirret, que fundou junto comigo, e eu tenho a Juliana Pitelli, que é minha gestora de expansão. Começou lá atrás comigo, há praticamente 11 anos também, Legal. e ao longo do caminho foi fazendo um belíssimo trabalho. E a gente fez um programa de partnership com ela. Então, sei que tem muitos empreendedores que vêm e assistem seu canal. É algo bem bacana para vocês refletirem também sobre isso, de oferecer essa possibilidade para ótimos profissionais que você tem, para não só para mantê-los, mas também Sim. para prestigiá-los e recompensá-los. Então, hoje a Juliana Pitelli também é minha sócia no quadro social da Maria Brasileira. Quando vocês decidiram criar a Maria Brasileira, né? Nós estamos falando de um negócio com 11 anos, né? Então, assim, muitas unidades, referência para dentro do franchise, a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Mas quando decidiram criar baseado o quê? Numa dor, em algo que vocês estavam vendo para dentro do mercado? O que vocês vislumbraram na criação do negócio lá em São José do Rio Preto? Sim. Henrique, essa é uma pergunta legal, até porque muitos franqueados me fazem, ou amigos também, e eu costumo dizer assim, cara, se vocês estão esperando uma história bonita, né, que numa noite de verão eu fui olhar para o céu, passou um cometa, eu tive uma inspiração, não é nada nesse caminho. Você matou a charada. A Maria Brasileira, rede de franquias Maria Brasileira, foi criada pelo mesmo motivo que 80%, 85% dos meus franqueados compram a Maria Brasileira. Porque eles sentem, e a gente sentiu isso lá atrás, a necessidade de mercado. A necessidade de mercado de profissionalizar realmente o mercado de limpeza no Brasil. Isso, há 11 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. A PEC das domésticas foi promulgada em 2015. E o que a PEC das domésticas mudou? Antigamente, antes disso, não existia uma regulamentação, tudo era muito informal, a gente chama do fio do bigode, né? Sim. Profissionais que não tinham direitos, não tinham 13º, adicional noturno, férias, enfim. Então, o mercado ele é recente, inclusive, essa formalização no mercado. Então, a Maria Brasileira surgiu em 2013 para justamente trazer essa formalização, trazer profissionais que sejam treinadas, que sejam capacitadas, que tenham aí um padrão, que tenham um padrão não só na execução, mas um padrão também de atendimento, um pós-venda, trazer tecnologia aliada a tudo isso. Então, a Maria Brasileira veio com esse propósito de profissionalizar o mercado e facilitar também entre cliente final e profissionais, e o franqueado ali no meio fazendo este link, porque não é muito longe que a gente precisa olhar de situações, talvez você tenha passado por isso, a gente passou por isso, nossos pais, muitas vezes, de preciso de uma profissional e não acho. Preciso de uma profissional de limpeza e não acho. Eu passei com isso, eu fiz faculdade em Londrina. Eu fui pé vermelho, Londrina, no Paraná, fiz Universidade de Administração de Empresas, lá na UEL. Eu cheguei, eu fui para lá em 2005. Eu cheguei, rachei uma república ali entre 4 amigos, um apartamento pequeno ali, beleza, vamos rachar todo mundo e contratar uma profissional, somente um dia na semana, né? Tudo dinheirinho contado, né, Henrique? Sabe como funciona, né? Não achava profissional. E quem me indicou foi uma veterana minha, mandar até um beijo para ela, a Sara, é uma veterana minha, falou, olha, vai na minha casa uma senhora, Dona Benedita, o nome dela, lembro até hoje, e eu acho que ela pode te ajudar. Liguei para a Dona Benedita, ela só tinha um dia na semana, que eu não pude nem escolher, era aquele dia ou nada, e ela ia lá e fazia o trabalho. Então, aquilo já foi me marcando como realmente um mercado que, depois pesquisando, Henrique, a gente vai entender um pouco do tamanho e dimensão desse mercado. Hoje o Brasil tem em torno de 6 milhões de profissionais domésticos. 6 milhões é maior que a população de muitos países, né? Maior que Dinamarca, maior que Noruega. Só de profissional doméstico, o Brasil tem essa dimensão. Então, a dor, que é o que você perguntou, e realmente essa é a resposta, a dor surgiu. É difícil localizar, mas a hora que a gente aprofunda, mas existe essas pessoas, existe a necessidade de mercado, vamos linkar? Aí a Maria Brasileira surgiu justamente para trazer essa profissionalização, trazer a facilidade para o mercado poder contratar, que hoje, na palma da mão, no aplicativo, no e-commerce, em qualquer horário, você pode contratar um serviço de limpeza para sua casa, para sua empresa. Legal. E quando o modelo da Maria Brasileira surgiu, ele já surgiu como uma rede de franquias? A gente trabalhou um tempo por unidade
independente, né? Unidade que é a nossa unidade própria, de São José do Rio Preto, que é a nossa primeira. Isso em 2012. A gente ingressou no mercado de franchise em 2013. Tá. Que foi muito também por conta que em janeiro de 2013 começou esse burburinho da PEC das domésticas, que foi só em 2015 promulgado. E a gente participou de uma feira de franquias aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Minas é, vamos dizer, uma região de sorte para a Maria Brasileira, hein? Aqui pra gente foi onde tudo começou. A Legal. nossa primeira aparição, nossa primeira feira de franquias, a nossa primeira franqueada é daqui. Inclusive tá com a gente até hoje. Posso mandar um beijo Manda um beijo pra ela. Eu vou olhar pra câmera. Ana Paula Binotto, um beijo pra ti. Inclusive, eu aproveitei minha vinda pra cá. Ontem eu encontrei com ela. Sim. Tive que visitá-la e está com a gente. Qual que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula. Ela super querida, nossa primeira franqueada da rede, está com a gente até hoje, Unidade de Pampulha. E eu que vendi para ela, lá nessa feira. Então, assim, eu falo para ela que ela já tem essa história que nada vai apagar de ter sido a primeira a ter acreditado na marca, numa marca que hoje tem quase 500 franquias e é uma referência no mercado franchising. E foi assim que, de lá para cá, desde a primeira, que foi a Ana Paula, a gente iniciou esse nosso trabalho. Estamos focado 11 anos depois do mercado de franchising, com a Maria Brasileira, 100% focado nessa nossa querida empresa. Posso fazer um convite para a Ana Paula? Por favor. Não combinamos, mas Ana Paula, você está convidada para vir aqui no meu podcast para contar um pouco dessa história, pode ser? Claro, vai ser muito bacana. O convite está feito, tá, Ana Paula? Depois você alinha com o Felipe alinha com o time interno. Eu quero contar, eu falo assim, a gente tem aqui uma missão, sabe, Felipe, aqui no YouTube? É inspirar outras pessoas a serem protagonistas através do empreendedorismo, né? Para a gente criar um país melhor. Então, nada melhor do que contar histórias de quem está vivendo lá, né? O modelo de negócio, para falar como foi, como era antes, os desafios, né? Sim. E inspirar outras pessoas. Convite feito. Beleza? Belíssimo propósito. E é isso mesmo. Ela vai poder trazer assim, histórias reais. É uma pessoa, assim, gente como a gente, que tem altos e baixos desafios e que, com muita persistência, está aí empreendendo há 11 anos, gerando emprego, gerando renda e fazendo uma história belíssima. Eu brinco, ontem eu tive a oportunidade de conversar com ela, que dá para escrever um livro, né, de tantas particularidades que acontecem no dia a dia, em 11 anos de história. Com certeza vai dar um papo muito bom, viu? Show, tá? O convite está feito, tá, Ana Paula? Felipe, vamos explorar um pouco, assim. Eu quero explorar bastante essa questão do prêmio que a Maria Brasileira acabou de ganhar, de franqueadora do ano, que é um prêmio assim desejado por toda a rede de franquias. Quando vocês criaram a Maria Brasileira, vocês imaginariam que um dia receberiam o prêmio que é desejo de todas e apenas uma rede de franquias recebe no ano? Henrique, eu vou abrir meu coração para você aqui. Esse é um tipo de prêmio que como eu posso falar? Eu acho que eu não ousava sonhar em ganhar, porque é o que você falou. Dentre tantas marcas, dentre todo o segmento, de todas as histórias e tamanhos, poder ter que escolher um. E a gente sabe que a gente é uma micro franquia, né? No ramo de limpeza. Então, tantas redes que trabalham com produtos muito bacanas. Então, a gente sabe que, puxa, os desafios existem e tudo mais. E eu lembro que eu fui num prêmio do selo de excelência, acho que foi em 2016, 2017, bem no comecinho. E eu vi lá o franqueador do ano ganhando, subindo lá. Eu falei para o meu sócio, eu falei, olha, quem dera a Deus um dia a gente pudesse estar ali, etc. Mas eu vi isso como um sonho muito impossível, muito distante. Mas eu acredito que, assim, Henrique, é tudo uma construção. Sim. Né? Eu vi uma frase esses dias, um provérbio que falava assim, que as torres mais altas nascem do chão. Né? Para ser construída, começa ali todo mundo dessa base. E eu vou falar que a Maria Brasileira teve como essa base, trazendo isso para o nosso franchising, para a nossa empresa, teve essa base que é com os nossos franqueados. Primeiro com a cultura interna nossa lá, com o nosso time, com os nossos facilitadores. E uma base com os nossos franqueados de relacionamento, de engajamento, de suporte. E muitas coisas foram acontecendo nesses 11 anos. Ganhamos selos de excelência, que foi... a gente já ganhou já o nosso 6º consecutivo. Nós já ganhamos prêmio como Top 25 do franchise brasileiro, pela Bittencourt. Já ganhamos franquia 5 estrelas pela PEGNI, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Nós ganhamos uma dobradinha em 2021 e 2022 como a melhor microfranquia do Brasil, pela PEGNI também. Okay. Então, a gente já foi batendo na trave em algumas coisas. Tudo isso, construção, né? Mas chegou agora em 2024, teve um dia aí que eu ia entrar numa reunião, a reunião era às 14 horas,
era uma reunião online, né? Então, o Zoom aberto, tudo ali. Sim. Tá? 1h57, eu já com o computador pronto ali, ligação Pra aqui. reunião. Para reunião, né? Tá. Uma reunião interna, nossa. Aí tocou o telefone, tava aqui do meu lado, igual tá aqui, apareceu. Tom Moreira Leite, presidente da BF, me ligando. Eu falei, bom, não vou deixar o homem esperando, Sim, né? sim. Vou atender aqui a ligação. E eu não tenho sala, tá? Eu sento junto com todo mundo. É uma filosofia, uma cultura nossa. Podemos até falar um pouquinho bastante Sim. dessa cultura aí da Maria Brasileira interna. Eu falei, bom, deixa eu atender o homem. E sentando com todo mundo, eu atendi, pus o fone de ouvido. Sem saber do que era. Sem saber do que era. Ok. Até achei que era de outro assunto, porque ali na região de Rio Preto, né, da onde a gente está fazendo um trabalho muito legal de reconhecer como Rio Preto é um celeiro para o franchise brasileiro, e a gente está tratando alguns assuntos sobre isso. Eu achei que era sobre isso, eu falei, vou atender, pus o fone de ouvido aqui. Oi, Tom, tudo bem? Felipe, pode falar? Eu falei, claro, né? Desmarca o que precisar, né, para ele falar contigo. E ele, Felipe, aí ele contou um pouquinho que existe, né? Eu, particularmente, nem sabia como é que funcionava. Então, existe um instituto de pesquisa que é contratado, é o Nielsen, né? Instituto Nielsen, que faz todas essas pesquisas com franqueados, então, de uma forma anônima, que nenhum franqueador sabe quem responde. E depois, eu acredito que vem uma pesquisa qualitativa em cima, né? O que os franqueados responderam. E o Tom tinha acabado de sair dessa reunião com esse instituto, enfim, e falou, Felipe, quero te dar uma notícia, e com muita alegria eu queria te dar essa notícia, que a Maria Brasileira foi eleita a franqueadora do ano, né, de 2024. Aí, rapaz, Henrique, para a reunião, hein? Henrique, eu com o notebook aqui na minha frente, eu com o celular, eu queria gritar, mas eu não podia, porque a hora que eu ia gritar, ele falou, Felipe, só alguma coisa. Tem que manter o sigilo, né? Até a apresentação. Como é que mantém? Eu querendo gritar ali para todo mundo do meu lado, eu não podia. Eu mantive o fino, levantei aqui, eu falei, ô Tom, só um segundinho, vou andar um pouquinho. Fui lá para a recepção. Só pro lugar para me gritar um pouquinho, sabe, Tom? Já assim, sem acreditar, falei, Tom, mas o franqueador do ano. É isso, Felipe. Sou eu mesmo? Eu mesmo, olha, fico muito feliz, todo o trabalho que vocês estão fazendo está sendo reconhecido e as pesquisas mostram isso, o que os franqueados falaram, então, super parabéns. Henrique, eu lembro que eu entrei na reunião uns minutinhos atrasado, né? Eu olhava para mim naquele quadradinho, eu tava com o olho lacrimejando, chorando, assim, né? E eu não conseguia... Você não podia falar para ninguém? Eu não podia falar para ninguém, assim, principalmente naquela reunião. Sim. Depois, claro, que eu trouxe meu sócio, falei para o meu sócio, falei para 3 pessoas do meu time, porque já precisavam saber o marketing, né, minha diretoria. E engraçado que quando eu falei para essa minha diretora, eu falei, olha, aconteceu isso. Ela, poxa, gritou junto comigo lá, né? E ela falou assim, Felipe, tá explicado o porquê dessa reunião que teve depois, você não falou nada. Porque eu sou meio chato, né? Eu sempre falo, não, mas isso aqui a gente podia pensar de forma assim. Eu sempre tento aumentar o sarrafo, né? E a hora que apresentaram lá, eu, não, tá perfeito. Ela falou, estranhei você não ter dado nenhuma ideia, sugestão. Eu falei, aqui por dentro, eu já estava num outro mundo, eu estava no outro patamar. Eu não sabia nem o que estava acontecendo na frente. Nem sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é o reconhecimento máximo do franchise brasileiro, dentre tantas marcas que eu admiro e aprendo sempre com essas marcas incríveis. E, ao mesmo tempo que eu me achava que não era digno desse prêmio, Henrique, por outro lado, eu tenho certeza também que foi um prêmio muito merecido, que foi entregue, que está em boas mãos, porque a Maria Brasileira, se tem uma coisa que ela se destaca, é o relacionamento, é essa humanização que a gente aplica dentro da rede. A gente, Henrique, nós não somos uma fábrica, indústria que produz o café, ou que produz o copo, ou que produz sei lá, quebrei aqui, o chocolate. Cara, nós somos pessoas para pessoas, a gente só se relaciona com pessoas a todo tempo. A gente até brinca que nós não somos uma empresa B2C ou B2B, nós somos P2P, pessoas para pessoas. E é isso que a gente se propõe a fazer todos os nossos dias. Nós temos um entendimento assim que a Maria Brasileira quer fazer parte da vida das pessoas que fazem parte da vida da Maria Brasileira. E, assim, não estou falando de contrato, porque alguns podem pensar assim, né? Não, mas se você já assina um contrato com o franqueado de, sei lá, 3, 4, 5 anos, no nosso caso são 5 anos de contrato, então você já faz parte da vida do franqueado. Eu não estou falando de contrato e eu não estou falando só do franqueado. Eu quero fazer parte desde o meu colaborador interno, em que a gente faz
tanta coisa internamente, uma cultura muito forte de humanização, de proximidade, para que isso chegue para o franqueado, para que isso chegue para o atendente do franqueado, que isso chegue para o profissional de limpeza, que isso chegue para o cliente e que isso volta para a marca. Então, eu chamo isso de... É um método, tá? É um método que nós criamos lá. A gente chama de FDI. Tá. Não é nada tipo franchising, development, internet. Não, a gente é muito brasileirado em tudo. Eu chamo método Foz do Iguaçu. Porque mais do que efeito cascata... Método Foz do Iguaçu. Ah. Porque eu acredito que mais do que efeito cascata, eu acredito no efeito catarata. O efeito mais forte, por isso que eu falo Foz do Iguaçu, por causa da catarata Foz do Iguaçu, onde lá em cima tem um franqueador, que somos nós que impõe seus princípios, sua cultura, seus valores, primeiro ao teu time interno, né? Porque você me apresentou tua equipe aqui, cara, tem sei lá quantas pessoas, dezenas, centenas de pessoas aqui que são essas pessoas que administram a empresa. Nós fundadores, nós fundamos a empresa, mas o nosso maior mérito é criar um time. Sim. Esse time é que administra a empresa. Então, já que são eles que administram a empresa, eu estou aqui em BH hoje. Hoje está todo mundo lá no escritório dando suporte, criando campanhas, estratégias, tecnologias. Então, esse time precisa ser muito bem amparado, muito bem suportado, né? Então, a gente tem essa proposta de trazer para eles a maior humanização possível, o maior carinho possível. Eu pago terapia para eles. Assim, todo mundo lá tem duas sessões de terapia gratuita por mês. 2. Quer usar, não quer usar? Não tem problema, tá pago. Tá. Hoje eu tenho 42% dos funcionários que usam. Tem gente que eu contei isso para um franqueador e falou, cara, mas você está perdendo dinheiro, porque tem 58%, tem quase 60% que não estão usando. Sim. E você está pagando. Eu falo, cara, não tem problema, porque eu prefiro focar nos 42% que estão usando e que estão melhorando, que estão trazendo para mim, que graças à terapia se entendeu. Cara, teve pessoas que chegaram para mim e falaram, quero abrir para você um diagnóstico que só depois na minha vida adulta, que eu descobri uma particularidade minha, graças à terapia, porque eu nunca pensei em fazer, ou não acreditava. Então, eu prefiro apostar nesses 42%, que na verdade começou com 30%, hoje já estão em 42%. Sim. Mas isso é só um detalhe, é na humanização, no dia a dia, porque eu não faço isso também só porque eu sou legal, bacana e bonzinho. Porque eu quero também que eles sintam isso, essa humanização, esse carinho, e passe isso para quem? Para os franqueados que eles se relacionam. Para o franqueado receber tudo isso e não pare ali. Que passe para os atendentes, que passe para os profissionais de limpeza, que eles sintam tudo isso e que passem para o cliente final um carinho, uma lembrança, uma cartinha que ele deixa para o franqueado, para o cliente final, uma faixa de higienizado, uma pergunta se precisa que faça alguma coisa a mais. E o cliente sente tudo isso e isso volta para a gente através de boas avaliações, de novas contratações, de indicações, assim por diante. Então, começa lá em cima e vem com muita força até o cliente final. Por isso que eu chamo do FDI, que é o método Foz do Iguaçu. Então, essa torre alta, que eu comecei falando, que as torres mais altas começam tudo no pequenininho aqui, essa construção que a Maria Brasileira vivenciou desde o começo, que a gente sempre quis fazer parte da vida das pessoas que fazem parte da Maria Brasileira. Felipe, esse método aí que você, conceito que vocês criaram, FDI, assim, pessoas, gente no centro de tudo, né? De tudo. Então, e assim tem que ser. Tá, e aí falando um pouco sobre essa essência, você teve isso como referência em outras redes de franquias? Porque assim, o que eu olho do lado de fora, e eu tive a grande oportunidade de conhecer a estrutura de vocês pessoalmente, sabe? Eu vi uma rede de franquia muito preocupado com as pessoas, independente de quais sejam, franqueado, fornecedores, todo o ecossistema. Eu vi ali pessoas que gostam de lidar com outras pessoas. E quando a gente traz uma cultura, uma preocupação por parte dessas pessoas em cuidar bem das outras, isso vem de cima para baixo, nesse efeito que você fala aí das cataratas, catarata, Mas tiveram como referência alguma empresa quando vocês começaram a colocar alguns métodos, terapia, processos? Como é que surgiu isso internamente? Olha, eu não citaria apenas uma referência. Óbvio que desde o começo, junto com o meu sócio, enfim, a gente sempre, até por sermos muito jovens, a gente começou muito jovem a empreender, a gente sempre quis pesquisar. Então, a gente sempre participou de eventos, de palestras, para formar também os nossos entendimentos, enfim. Então, assim, eu não citaria uma pessoa ou uma empresa, mas eu citaria, assim,
muito o nosso jeitão. O Edu, que é meu sócio, já vou mandar um abraço para ele, mandei para minha Gente primeira boa franqueada. também, né? Gente Tá lá na boníssima. Espanha, né? Tá na Tá lá Espanha pra- agora. Eita. Tá chegando hoje, inclusive, lá. É mais novo que eu. Então, nós somos de uma geração diferente. Eu lembro que na minha faculdade que eu comentei, né, que eu fiz faculdade de administração de empresas, eu tive a matéria de recursos humanos, né, psicologia, e eu lembro do meu professor Luciano Munk, você vê que eu gosto de dar muitas fontes, né, Luciano Munk, o nome dele, e ele falava assim que da importância justamente daquela época já se falava, né, da diferença entre líder e chefe. Isso eu estou falando de faculdade de 2005, estou falando já de quase 20 anos atrás, né? Então, isso já ficava muito na minha cabeça, ser líder, não ser chefe. Então, estar junto com as pessoas, ser o primeiro a abrir caminhos para os meus liderados, enfim. E ele falou uma coisa, e aí envolve muita expansão, mas tem tudo a ver com recursos humanos, que ele falava assim, olha, se eu fosse dono de uma empresa, ele falava, porque ele é professor, né? Ele dava consultorias, ele falava, se eu fosse dono de uma empresa, eu contrataria meus melhores profissionais no RH. Assim, pagaria os melhores salários, eu faria as melhores do mercado no meu RH. E não é porque eu estou puxando a sardinha, não, ele falava. É porque, através do RH, eu estou abrindo portas para todas as outras pessoas que vão fazer parte da minha empresa. E eu fiquei com muito isso na cabeça, da importância das pessoas, né? Então, falando um pouco da sua pergunta, esse sentimento de necessidade das pessoas e tudo mais, desde a minha formação já vinha muito forte. E no mercado de franquias, eu fiz muito rápido essa associação de que a expansão era o meu RH. A expansão é aquele departamento que faz o trabalho do RH de uma empresa de contratar ou de abrir as portas para novas pessoas. Então, eu sempre tive essa preocupação em relação ao ser humano. Então, eu acho que passa muito a nossa particularidade também enquanto pessoas, de Edu e Felipe, por exemplo, de nunca se deixar levar, vamos dizer assim, sabe? De sempre estar no meio, como eu disse, no meio da turma, de brincadeiras. Desde cedo, a gente brincou que a gente queria ter um clima de startup, mas com resultado de empresa que a gente chama de empresa chata, sabe? Aquelas empresas banco, assim. Então, a gente queria unir esses dois mundos. E eu falo assim que uma cultura de uma empresa, e acho que isso ajudou muito a gente, ela é formada muito nos seus primeiros 10 funcionários. Porque, a partir daí, quem vem já vai meio que se moldando ao que está ali. E dos meus primeiros 10 funcionários, eu tenho muitos deles comigo até hoje. Eu dei o exemplo da Juliana, que virou minha sócia. Eu tenho o João Pedro, que vai fazer 11 anos que está comigo também. Hoje ele é responsável do meu departamento técnico, está comigo desde o começo. Eu tenho a Natália Chiquito, que entrou como estagiária minha, hoje integra meu quadro de gestão, diretoria e tudo mais. Eu tenho gente ali de 10, 11 anos, eu tenho um monte. Por quê? Eles formaram essa cultura da Maria Brasileira, que envolve muito essa questão de pessoas e tudo mais, a importância do respeito, da diversidade, de se relacionar com o ser humano. E isso, quem vai chegando, vai entrando e seguindo esse mesmo caminho. Então, eu não diria que eu tenho uma grande referência. Eu acho que eu tenho uma base, seja ela familiar, seja ela educacional, e tenho isso como pessoa e encontrei isso no meu sócio também, em que desde cedo a gente aplicou isso na Maria Brasileira. Um grande desafio de uma rede de franquias, Felipe, assim, acredito que é o seu, e eu vejo isso de uma forma geral, a partir do momento que a gente vai crescendo, né, a gente tem um desafio maior, porque a gente tem pessoas com características diferentes, eu falo culturas diferentes, capacidades financeiras diferentes. E como que você lida com isso, com essa diversidade dentro desse ambiente para manter a cultura, manter o nível de satisfação por parte do franqueado teu? Olha, isso acontece não só com o franqueado, mas desde o teu time interno, né? Daquele efeito catarata que eu comento, eu aprendo até hoje. Eu vejo algumas realidades que eu falo, cara, preciso fazer alguma coisa em relação a essa pessoa aqui, em relação àquela pessoa ali, porque realmente isso existe. A gente está falando se dentro de uma mesma cidade, que é onde fica o nosso escritório, em São José do Rio Preto, já tem uma diversidade muito grande disso que você falou, imagina dentro de uma rede de franquias que eu tenho quase 500 unidades no Brasil inteiro. Então, assim, algumas diretrizes precisam estar bem explícitas. E uma delas é sobre a questão do ser humano, do respeito, independente de qualquer situação, independente de onde vive, independente de crenças, de tudo. Tá. Então, isso é uma coisa que... Isso muito forte na franqueadora. Já na franqueadora. Okay. E tem que ser. É de dentro para fora, Henrique. Sempre tem que ser de dentro para fora.
É por isso que eu bato muito na tecla, eu levanto muito essa bandeira da cultura empresarial. Eu digo assim que se você, enquanto gestor lá em cima, não implantar a tua cultura da empresa, alguém vai implantar. Sim. Alguma cultura vai ser implantada lá. E se não for você, com os teus valores, com os teus princípios, daquilo que você acredita, se não for você, fundador, diretoria, sei lá, que implantar, alguém vai implantar. Tem aquele ditado, né, que a estratégia é comida viva no café da manhã, Sim. né? Porque se a cultura não tiver muito clara, sempre vai ter aquele que vai chegar, enfim. Então, internamente é muito claro sobre respeito, sobre o não preconceito, enfim, isso é muito claro internamente. E isso vai, mais uma vez eu vou falar do efeito catarata, isso vai chegando aos demais níveis. Então, a gente acaba criando existe uma regra, norma de conduta por escrito? Existe. Mas eu sou daqueles que pensam assim, se eu tiver que ficar olhando para entender, é porque não está claro. Contrato de franquias. A partir do momento que eu tenho que olhar o contrato e falar para o franqueado, era isso? Cara, você pode até ganhar aquela disputa, mas acabou a relação. Sim. Acabou a relação. Então, é muito melhor o que se é vivido, tem muito mais peso e muito mais valor desse relacionamento, do que eu posso, do que eu não posso. O que eu sei que naquela rede, naquela empresa é bem vista, ou o que é ou quase um pecado mortal, isso se tornar claro é muito mais importante do que normas que estão em uma folha de papel dentro de centenas de páginas. Então, deixar isso muito claro. A gente tem muitos treinamentos para isso. Você falou da humanização. A pessoa chega para fazer entrevista, já tem uma plaquinha com o nome dela, bem-vindo Henrique, por exemplo, um bombom do tipo, muito obrigado pelo teu tempo e tudo mais, para ela já se sentir acolhida. Ok. Isso no processo de, vamos dizer, de recrutamento. De Ela não é recrutamento. ainda um funcionário da empresa. Não é. Quando eu falo a diferença de líder e chefe, Henrique, eu vejo muitas lideranças, que às vezes não são líderes, são chefes, que do tipo, desde a entrevista já está falando, ó, eu mando se você quiser isso, se não quiser. Cara, meu pensamento é diferente. Meu pensamento é o contrário. Eu tenho que vender minha empresa de uma forma para essa pessoa querer trabalhar aqui. Sim. Não é do tipo, ó, tô te fazendo um favor, se você quiser trabalhar aqui, eu vou te pagar teu salário. Não. Desde o começo eu já quero filtrar e eu quero que aquela pessoa sedenta para entrar na Maria Brasileira. Então, todo esse encantamento, desde o início, acontece. E isso acontece em todos os níveis, para o franqueado. Cara, treinamento de nossos franqueados. É obrigatório ir lá para São José do Rio Preto, passar 5 dias. A primeira pauta de todos os treinamentos é comigo. Porque eu preciso passar essa cultura. Eu preciso nivelar esse propósito nosso, esse DNA nosso. Números também. Mas, acima de tudo, eu preciso mostrar que aqui não é eu mando e você obedece. Aqui é uma rede em que siga esse caminho de humanização. Porque você vai lidar com muitos profissionais, você vai lidar com muitos clientes, você vai lidar com a franqueadora. Então, às vezes eu tenho franqueados que chegam do mercado muito corporativo. O cara era diretor então está acostumado com porrada e bomba. Fala, cara, aqui, claro que vai ter as cobranças e tudo mais, mas na hora de se relacionar, nunca esqueça que você está falando com o ser humano. Cuidado com o tom, cuidado com a cobrança, cuidado com... Então, até isso a gente tenta nivelar para que tenha um bom andamento, que a gente já aprendeu. Eu já aprendi que o relacionamento no franchising é essencial. Felipe, mas ganhar dinheiro é essencial. Também. Mas entre uma rede, se eu pegar um franqueado, que o cara está ganhando dinheiro, mas que ele está, por algum motivo, com um ódio mortal do franqueador, se alguém liga lá para pedir referência, ele não vai indicar. Sim. Se alguém ligar lá para fazer uma pesquisa, como é que tá? Não vai indicar. Talvez na próxima renovação de contrato ele não vai renovar. Cara, mas ele está ganhando dinheiro. Mas sabe aquela história? Para minha saúde mental, eu prefiro não estar porque eu não gosto do cara, o cara é isso, o cara é aquilo. Agora, o inverso, às vezes o cara nem está ganhando dinheiro, está ali empatando, ganhando seus R$1.000, R$2.000, só que ele tem uma confiança tão grande no franqueador, se relaciona bem com o franqueador ali está todo momento presente, dando suporte, está se mostrando junto com ele que quer crescer e tudo mais. Se alguém ligar lá, ele vai falar bem. Se tiver uma pesquisa, ele vai responder bem. Na hora de renovar o contrato, se ambas partes quiserem, ele vai querer renovar. Então, o relacionamento no franchising, ele não é que é importante, ele é estratégico, inclusive. Ele é estratégico, porque ele vai trazer, inclusive, melhorias em muitos números. Eu vou dar um exemplo para você, Henrique, sobre essa questão de relacionamento, já falando mais sobre esse assunto.
faz 6 anos seguidos, em que quando a gente vai olhar o ano anterior, aonde eu mais, como que eu mais vendi franquia, não é feira de franquias, não é Google, não é com a minha própria rede. Meu próprio franqueado, que ou ele compra a segunda área, terceira área, quarta, quinta, sexta área, ou ele indica. Tá. Então, a Origem Franqueado faz 6 anos seguidos que é o meu número 1 em venda de franquias. Então, relacionamento me monetizando. Sim. É que às vezes é difícil mensurar isso, né? Mensurar, Mensurar. E quando isso acontece, meu CAC, né, meu custo de aquisição do cliente, vai lá embaixo. Por quê? O cara já está na minha rede. Eu não preciso ficar de novo investindo e tudo mais. Quando eu faço isso, eu tenho muito menos custo de treinamentos, porque o cara já está na minha rede, o cara já conhece minha cultura, o cara já precisa de menos incubadora, que é o departamento bem legal que a gente tem lá, que é para fazer esse início dessa trajetória, porque ele já conhece. Quando eu faço isso, eu tenho um atalho muito grande, né? E aconteceu em março, Henrique. Nós estamos foi em março de 2024 agora, pela primeira vez na nossa história, em que das quase 500 franquias que nós temos, nós ultrapassamos o número de franquias que estão nas mãos de multifranqueados ultrapassou o número de franquias na mão de franqueados. Hoje eu tenho mais franquias das minhas quase 500 franquias, eu tenho mais franquias nas mãos de multifranqueados do que de franqueados. Legal. Isso aqui também me traz um outro termômetro muito legal, porque o cara que compra a segunda área é o cara que já confia em você, confia no teu trabalho, confia na marca, confia, enfim, em todo esse ecossistema, no caso da Maria Brasileira. E eu falo com uma pessoa, mas eu estou falando com 4, 5 marcas, 4, 5 unidades, perdão. Então, também, até para consultoria de campo, é mais fácil. Facilita para franqueador. Facilita. Né? Então, olha como o bom relacionamento vai te trazer várias outras questões, inclusive financeiras, para o teu negócio escalar de forma até potencial. Quando a gente fala relacionamento, e, cara, eu sou, assim, eu concordo contigo em 110%, tá? Eu acho que a essência do franchise está no relacionamento. E o relacionamento, ele é construído. Sim. Ele não é criado de um dia para o outro. Como que vocês constroem? Primeiro, acho que em todo contato, pelo que eu entendo, com o franqueado centro da atenção, vocês são facilitadores para eles. Mas quais processos internamente vocês têm que têm como esse objetivo? Facilitar e estreitar o relacionamento com o franqueado. Que legal, boa pergunta. Eu vou dar exemplos práticos, tá? Porque eu gosto de dar exemplos para quem está assistindo, principalmente quem é franqueador. Faça isso, põe em prática. Tem coisa que custa zero, viu, Henrique? Eu vou falar aqui agora. Funciona, Faz que funciona, custa zero, cara. Só precisa de boa vontade, tá bom? Vamos lá. Primeiro que você, um mineirinho, falar de relacionamento é fácil, porque o povo... vamos falar com o Mendonça, não é o Mendonça? Mineirinho, cara, eu nunca gastei tanto dando, sabe aquelas gorjetas de Uber aqui? Sei. Porque eu sou apaixonado. Cada Uber é um mais simpático que o outro. Eu falo, cara, esse cara aqui, eu vou dar esse valor tal pro cara. E tudo quase torcedor do Galo, viu? Aqui tem pouco cruzeirense, viu? Não tô vendo muito, não. Quase não tem, realmente. Cara, Mas quando começa a ganhar, isso começa a aparecer. Aparece. Assim. Cara, não, de verdade, o povo mineiro é muito, muito simpático, muito bacana. Então, você falou de relacionamento, é até natural, né? É muito bacana. Mas só uma brincadeira à parte, parênteses à parte. Voltando uma coisa, é de dentro para fora. Okay. O processo é esse. Tem que ser muito claro qual que é a tua prioridade enquanto franqueador. Então, tem que começar com você, franqueador. Na Maria Brasileira, falando em exemplos práticos, eu tenho uma pessoa que cuida somente o departamento dele é gente e cultura. Então, ele está lá a todo momento para pensar em pessoas e cultura. Então, é ele que vai cuidar de qualquer encantamento interno, é ele que vai cuidar de uma data comemorativa, ele vai cuidar de festa. A gente fez uma festa esse final de semana agora, a gente fez 11 anos, né? Uhum. A gente tem um mantra lá, tudo tem que ser comemorado. Tá. Ganhou um prêmio? Comemora. Fez aniversário? Comemora. É dia de não sei o quê? Comemora. Então, isso muito forte internamente. Isso tem um departamento... Eu tenho. Só pensando nisso. Só pensando nisso. Eu vou passar uma dica. Tem um site que chama datascomemorativas.me, se eu não me engano. Datascomemorativas.me. Coloca no Google que você vai achar. Todo dia é dia de alguma coisa, Henrique. Tem dia do fotógrafo, tem dia do DJ, tem o dia do... Se todo dia tem alguma coisa, por que você não olha para dentro para comemorar junto com o teu time, se alguém é... Que nem, esse ano eu falei do DJ, eu tenho um franqueado que é DJ. Pô, o que nós fizemos? Vimos que era o dia dele e nós tínhamos um franqueado DJ...
Fizemos uma caneca personalizada, mandamos ali uma cartinha, uma música, não sei o quê. Mandamos físico isso, tá? Ok. Para ele. Pô, o cara viu isso, foi no estúdio dele, gravou ele remixando, agradecendo, postou nas redes sociais o que a Marília Brasileira mandou para ele e tudo mais. Eu tenho o dia do baterista, é 20 de setembro, dia do baterista, não me esqueço. Porque é o mesmo dia do gaúcho, 20 de setembro. Eu lembro que 20 de setembro, eu tenho um franqueado que é baterista, o Silmar de São Carlos. Pô, o Silmar de São Carlos fez 10 anos comigo agora. Sei que ele é baterista, não sei o quê. Mandamos um presente para ele, uma bateria, mandamos uma carta. Ele falou que nem ele sabia que era dia do baterista naquela data. Ficou super feliz. Até a banda dele, nas redes sociais, postou sobre isso. Olha quanta gente falando sobre uma ação que a Marília Brasileira está fazendo. E sem falar que o cara se sente orgulhoso. Dia 20, dia 20 de setembro, é dia do gaúcho. Tá. Eu pus, inclusive, já quero mandar um abraço para todo o povo lá do Rio Grande do Sul por tudo isso que está acontecendo lá. Desejar força, né, para eles. Cara, eu lembro certinho. O Eduardo, meu sócio, pôs a camisa do Grêmio e eu pus a camisa do Inter, porque nós tínhamos a camisa lá. E mandamos mensagem só para o pessoal do Rio Grande do Sul, que era o dia da Revolução, enfim, da importância do Rio Grande do Sul. Isso eles se sentem representados, isso é uma conexão, isso é relacionamento. Ok. Então, eu estou dando exemplos bem particulares, bem pontuais, que não custa nada. Só fazer uma pergunta, pegando um gancho aqui, Felipe. Essa pessoa ela fica verificando, né? Você deu até essa sugestão aí do site. Mas quando vocês têm o franqueado internamente, você já faz, esse mesmo departamento faz esse levantamento junto do franqueado de característica dele? Por exemplo, ele é baterista, ele é fotógrafo? Eu tenho. Quando ele entra, eu tenho um departamento que eu chamo de incubadora, né? E quando chega no departamento, o departamento já tem que fazer esse levantamento. Quem é o franqueado? Porque lá, eu falo de seres humanos, de humanização, nós nunca tratamos como código, símbolo, enfim. Lá é o fulano de tal. O que tem nessa ficha? Filhos, nome, quem são, etc. Se é casado, se é casada. Time que torce, porque eu, como um bom amante do futebol aí, eu não falei ainda meu time, né? Eu falei muito do Galo, mas dizem que eu, inclusive, pareço o técnico do meu time, tá? Dizem que eu pareço o Abel Ferreira aqui, ó. O Abel, ó, pra você aqui, tá? Sou um bom palmeirense. E eu gosto muito de brincar com isso, porque eu tenho essa ficha de todos os franqueados. E o meu time de consultoria tem a missão de, na consultoria, sempre alimentar curiosidades, o que aconteceu. Aquele franqueado está passando por uma situação difícil, por causa de perder o pai, perdeu a mãe, está com uma questão de doença na família. Quando eu vejo que isso acontece, eles já me pontuam. O que eu faço? Ou eu gravo um vídeo assim, mandando para o franqueado, falando sobre, lamentando que estamos juntos. A gente manda... se perdeu alguém, um ente querido, a gente manda flores, nos momentos bons e ruins. Momentos bons, nasceu uma criança, um filho de alguém, já é um processo na franqueadora através desse departamento. Nasceu o filho de alguém, a gente já confecciona, né? A gente tem um parceiro que confecciona um ursinho com a Maria Brasileira no ursinho e o nome do filho ou da filha numa caixa bonitinha com uma carta e vai para esse franqueada que teve o filho que nasceu. E eles postam, e eles fazem ensaio com esses ursinhos e tudo mais. Então, assim, isso é uma mistura de prioridade que nós temos, processos já estabelecidos e pessoas. Uma coisa que eu faço todo dia, inclusive, hoje de manhã no hotel eu já fiz. Eu tenho 500 franquias e o ano tem 365 dias, exceto o ano bissexto, que são 366. Então, praticamente todo dia, eu tenho ou um franqueado, ou um sócio de um franqueado, ou uma atendente fazendo aniversário. Porque, olha o universo de pessoas que existem. Eu tenho a ficha dessas pessoas, então, todo dia, uma das minhas missões do dia é ver quem faz aniversário hoje. Hoje é aniversário do fulano, fulano, fulano. Eu pego o meu celular mesmo, gravo uma mensagem. Hoje eu fiz isso porque eu estava no hotel. Na franqueadora, nós temos um estúdio, você teve a oportunidade de conhecer. Muito bem montado. Muito legal lá. E eu tenho o Netão, que fica lá, que é o Mendonça de lá. O Netão é o Mendonça de lá. E eu tenho uma parte com bexigas, não sei o quê, e eu coloco a foto do franqueado na TV. Então, eu gravo todo dia, chego de manhã, a primeira coisa que eu faço, gravo parabéns, feliz aniversário para aquele franqueado. Só que aí eu brinco. Se foi final de semana, acabou de ter o jogo de futebol. Não é um gravado que ficou lá, pega e manda. O lance do negócio é ser no dia. Então, assim,
se o cara é corintiano e o Corinthians Tá. perdeu ontem, e tem acontecido E bastante, aí né? tu adora, né? Eu adoro quando Ele isso adora acontece. Aí eu falo, pô, desejo tudo de bom, exceto que o teu Corinthians sai dessa situação. Então, cara, você cria conexão, né? Sim. Eu mando abraço pra coelho, pra cachorro, porque já vem o nome dos animais de estimação pra mim. Legal. Obviamente que eu não decoro tudo, mas Sim, vem sim, na sim. ficha. Então, eu pego no meu celular mesmo, o meu produtor lá, ele grava, eu mando pro consultor, o consultor já manda a mensaginha dele também e manda os dois Você mensagens. faz então no primeiro horário do dia, já Primeiro manda horário pro do time, dia. o time dispara pro franqueado. 9 horas da manhã eu já tô Não recebendo. precisa ninguém te pedir. Não. Ó, Felipe, grava pra mim esse vídeo desse franqueado, tá fazendo aniversário hoje. Nada. O que eles precisam fazer é sempre alimentar as informações, porque eles Tá. estão em contato com o franqueado. Então, eles sabem que momento que o franqueado está passando, se ele está expandindo, se ele comprou uma outra unidade recentemente. Então, eu gosto de citar tudo isso, porque o cara lá na ponta, ele fala, cara, o fundador lembra de mim, o fundador tirou... Cara, e são vídeos, assim, que não passam de 2 minutos, tá? Tá. Geralmente 1 minuto e meio, porque eu falo, eu brinco, eu mostro foto. Mas, assim, ele fala, cara, o fundador tirou 1 minuto e meio do dia para falar comigo. Sim. Ele sabe de mim, ele falou o nome do meu filho, ele falou o nome da minha filha, o nome do meu animal de estimação. E esse é o momento, Henrique, que eu mais ouço a palavra família. Porque a gente fala muito sobre família Maria Brasileira. Quando a gente manda essa mensagem, aí o pessoal me reencaminha o que eles mandaram, né? E é o momento que eu mais ouço. Que orgulho, foi a melhor decisão eu ter feito parte da família Maria Brasileira. Isso aqui é uma família mesmo. Isso aqui... Só que eu faço isso já faz uns 7 anos já. Tá. E já chegou aqueles franqueados mais antigos que falam, Felipe, eu já estava esperando o teu parabéns. Teve uma vez que eu atrasei no dia e eu mandei à noite. Porque já sabe aquela reunião que começa já 8 horas da manhã? Eu falei, cara, esqueci de mandar os aniversariantes. Mandei à noite. A mensagem logo na sequência. Olha, eu te juro que eu tava triste, porque eu achei que o Felipe ia esquecer esse ano. Mas a gente sabe da correria. Então, assim, cria um vínculo, Henrique, tão natural, tão legal entre franqueador e franqueado, que eu quero desmistificar que o franqueador é aquele ser intocável que fica só traçando estratégias e o franqueado executa e ponto final. A gente sabe que o caminho, sim, tem uma franqueadora que vai pensar estrategicamente, o franqueado tem que ser um bom executor também, sim. Mas não é só isso. O franchise é relacionamento, você falou isso agora há pouco. Então, por que não se relacionar, então? Então, lembra que eu falei? A Maria Brasileira quer fazer parte da vida das pessoas que fazem parte da Maria Brasileira. Então, quando o cara faz aniversário, eu quero fazer parte. Quando o cara nasce um filho, uma filha, que passa na faculdade, eu quero mandar um presente, um mimo, uma lembrança. Se é o dia do fisioterapeuta, o cara era fisioterapeuta, eu quero que ele saiba que eu sei disso e que eu quero saudá-lo por conta disso. Então, assim, é de tudo um pouco. Isso acontece, esse efeito catarata que eu brinco, acontece seja com franqueado, seja com equipe interna. Eu tive um líder meu, tirou esses dias o dente do siso. Cara, eu peguei com o meu iFood e mandei sorvete na casa dele. Falei, ó, para você se recuperar aí. Então, são pequenos gestos que te traz uma situação de confiança entre franqueador e time, franqueador e franqueado, franqueador e profissionais. A gente, há uma semana atrás, foi no final de semana, sábado passado, nós fizemos uma convenção com as profissionais da Maria Brasileira. Entraram quase 3.000 profissionais de limpeza online. Olha só como é que a gente fala. Antigamente a gente podia pensar assim, nossa, mas elas vão entrar? Sim. Mas elas têm celulares, elas têm smartphone. Nós só damos uma pesquisa, 98 ponto algum % das nossas profissionais, quase 100%, tem smartphone. Tem WhatsApp, mexem no celular, tem acesso à internet, tudo. Cara, fizemos uma convenção online, não é a primeira que a gente faz, né? A gente fez a convenção agora, um caráter de muito mais... Cara, quase 3.000 profissionais num sábado à tarde, parada assistindo informações. Mas você vai falar assim, Felipe, mas por que você parou elas no sábado à tarde? Para falar de limpeza? Não apenas. A gente fala de uma parte técnica. Mas tivemos uma pauta de saúde mental. Trouxemos o Sebrae para falar de educação financeira. Trouxemos dicas práticas do que os clientes estão falando e elogiando elas. Cara, eu quero valorizá-las. Eu quero que elas sintam assim, a importância do trabalho delas, Henrique. E é legal que, assim, chat aberto no YouTube. Pensa uma turma ali que é ativa, é festeira e engajada. E, assim, o momento, acho que mais alto, mais legal dessa live aí, dessa convenção, teve uma hora que eu perguntei assim, eu falei, pessoal,
vocês falam da Maria Brasileira, que tem milhares de pessoas. Eu sei que aqui tem gente que começou faz uma semana e tem gente que começou faz 10 anos, 11 anos. Vocês já tiveram algumas conquistas através da Maria Brasileira? Se sim, escrevam aqui. Henrique, é cada história que você desacredita, assim, sabe? De história de superação. Eu lembro de uma profissional que falou assim, eu, quando entrei na Maria Brasileira, há quase 3 anos atrás, eu estava com dívidas de R$32 mil. E eu, através da Maria Brasileira, eu consegui saldar minhas dívidas e eu sou muito grato. Tem gente que falou que comprou a casa, tem gente que falou que comprou automóvel, comprou... E assim, e olha só que legal, essas pessoas, elas valorizam a Maria Brasileira. E elas têm que valorizar elas mesmas, o trabalho delas. Graças a ela, é um trabalho difícil, um trabalho árduo, que elas que fazem, elas que conseguem. E olha só como elas são gratas e ainda elas dão esse crédito à empresa. Cara, é mérito delas. Então, humanização tem que estar no centro de tudo que é relacionamento. Felipe, você está falando de ações que, assim, a maioria delas não requer investimento, requer só tempo, né? E atenção por parte da franqueadora junto com o franqueado lá na ponta. São ações simples, mas que fazem uma diferença enorme, né? Conta um pouco mais, assim, eu lembro, eu vi isso, eu não te perguntei, mas eu vi isso nas redes sociais. Vocês fazem convenções. Sim. E assim, eu vi uma convenção que você raspou a cabeça igual o Ronaldinho, era isso? Foi Assim, de cascão ali. O que foi aquilo, cara? Olha, é outra coisa que... Você usou uma palavra ali de construção, né? Que é uma coisa que é construído. Em 11 anos, houve muita construção de simbologias na Maria Brasileira também. Então, todo ano a gente tem nossa convenção anual, que o franqueado Maria Brasileira é festeiro, é animado, e surgiu em algum momento uma particularidade que, como eu sempre abro a convenção, deles esperarem cada vez um negócio diferente. Então, teve uma convenção que foi meio lúdica, então eu entrei meio vestido de mágica e tudo mais. Aí uma outra foi meio de universo, eu entrei de astronauta. E aí nós tivemos uma convenção que foi o rebranding da marca. E que a gente mudou o nosso posicionamento, nosso logotipo, nós enxugamos alguns serviços naquele momento. E eu, Henrique, nasci assim, cabelo espetadinho, pretinho. Durante 30 e tantos anos da minha vida foi assim. E um dia antes dessa convenção, eu falei, cara, se eu quero vender o rebranding da marca para os meus franqueados, porque assim, a gente fez votação. A gente chegou com a proposta, mas a gente falou assim, ó, essa é a nossa proposta. Vocês vão votar agora. Se vocês falaram que não quer, nós não vamos ir por esse caminho. Isso é uma particularidade muito legal da Maria Brasileira também, de não ter apenas, assim, dar voz para o franqueado. De participar o franqueado em algumas decisões importantes. Estratégicas, inclusive, né? E eu falei assim, cara, mas se eu estou falando de rebranding, eu tenho que ser o primeiro a mostrar uma mudança, então. Então, um dia antes, com o aval da minha esposa... Escuta essa aqui, Mendonça. Escuta essa aqui, o que ele fez? Eu vi isso nas redes sociais. Um dia antes, com o aval da minha esposa, Mendonça? E fui no cabeleireiro dela ainda, inclusive. Eu pintei o cabelo, platinei, tudo loiro. Um dia antes. Porque eu falei, cara, tem que começar a mudança comigo mesmo, né? Nem meu sócio sabia. Só minha esposa mesmo. Afinal, vou dormir com ela, né? Ela tem que aprovar. Cara, e no dia cheguei lá, mas foi a maior loucura. Como assim? Cara, os caras indo... É o Felipe esse aí? Porque o Felipe é muito tradicionalzão, né? É o Felipe, não sei o quê. E nisso criou um negócio que todo ano agora o Felipe tem que fazer uma coisa diferente. E a convenção no ano seguinte foi em 2022, que foi muito perto da Copa do Mundo. Foi logo na semana seguinte da Copa do Mundo. Então, estilo Copa do Mundo, foi em novembro, a Copa do Mundo foi no final do ano. Todo mundo, Felipe, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, bom, lá vou eu consultar minha esposa de novo, né? Eu tenho que confessar que eu sou desses. Eu falei, olha, estou pensando em fazer aquele corte do Ronaldo. Ela falou, qual? Do Cristiano Ronaldo? Eu falei, não. Não é esse Ronaldo bonitão, não. É aquele fenômeno, aquele que já se aposentou. Qual? Aquele cascão, cara, fui lá, rapei o cabelo, deixei só o cascão ali mesmo, né? E fui num dentista ali para fazer uma prótese, para ter os dentes. Teve a prótese teve também? A prótese dos dentes. Eu não ouvi, não. Tem para ficar assim, cara, convenção, entrei daquele jeito. Aí a galera, aquilo já é o maior quebra-gelo.
possível do mundo, né? Aí já foi aquela brincadeira toda. Mais uma vez, é construção. Sim. Se eu não tenho esse sentimento, essa abertura com a minha rede, fica até estranho um dia eu chegar com o cabelo cortado. Mas como existem umas brincadeiras internas entre a rede e o Felipe, algumas palavras que a gente já usa e tudo mais, foi uma coisa muito natural e até esperado já, né? Então eu já estou até com medo dessa convenção no final desse ano, que eu já vou ter que pensar em alguma coisa. Vai ser um estilo cinema esse ano, né? Mas já tem, já. Você já pensou, né? Já tá com a ideia. Não quer falar, mas já tá com a ideia. Já tem uns franqueados que já me dão as ideias. Falou, cara, você podia fazer tal coisa. Tem um que falou, você podia ir de Batman ou Edward e Robin, né? Porque a dupla dinâmica. Cada um já foi pensando, mas com certeza a gente vai bolar alguma coisa bem impactante. Mas isso gera muita conexão com o nosso franqueado. Essas brincadeiras, assim, assim, o franqueado, muitas das vezes, aquele que está entrando para dentro da rede, ele olha para o franqueador, né? Muitas das vezes, alguém inacessível. E não, né, cara? Nós somos uma família que você veste a mesma camisa que eu visto, e essas brincadeiras, vamos dizer, quebram essa barreira, né? Que não existe, né? Nunca existiu. Sim, porque, Henrique, eu falo com meus franqueados logo no começo, assim, do treinamento. Eu desmistifico que franquia é sinônimo de garantia de sucesso. Não tem como. Eu falo, pelo contrário, agora você está entrando num lugar que vai ter mais trabalho, porque vai ter mais gente te cobrando para dar suporte, para falar, você cumpriu tal coisa, então não dá para amarrar o burro na sombra. É hora de trabalhar. Então o trabalho existe, já é desgastante. A gente trabalha com seres humanos todo santo dia. E a cada história, você até brincou da história da Ana, né, que vai te convidar ela para vir aqui. Ontem ela me contou uma história, só para dar um spoiler, das coisas que acontecem, de uma cliente que ligou reclamando que a profissional não tinha chegado, como assim, marcou tal horário, e ela se espantou porque existe uma checagem também no dia, você está a caminho, está chegando e tudo mais, e na checagem a profissional já estava praticamente já no local da residência e já tinha passado meia hora, e como assim que não chegou? Resumindo, na hora que ligou para a profissional, onde você está, que você não chegou, que a cliente está te esperando? Ela, como assim esperando? O marido dela abriu a porta, eu já abri, entrou por outro caminho ali, já estou limpando o quintal aqui faz meia hora. E a cliente lá esperando, e de uma insatisfação tornou-se uma história que, nossa, desculpa. E essa cliente é muito fiel, está com a gente até hoje. Então, assim, é muita coisa que acontece, é muito trabalho, é muita expectativa. Então, já que tem essa parte de muito trabalho, por que não fazer de uma forma também que tenha a parte leve, a parte humana, a parte que a gente faz disso também, do limão à limonada, ou seja, até essa minha franqueada, a Ana, falou, vamos escrever um livro, vamos pegar essas histórias que existem, que nos conectam. Então, puxa, a gente faz questão de que seja mais leve, já que existe toda essa parte de cobrança, porque existe, né? Sim. De cobrança, de resultado, o franqueado tem que performar. Então, vamos fazer de uma forma mais leve, por que não? Essa parte de relacionamento viva dentro da Maria Brasileira, e você coloca mais algum, vamos dizer, um conjunto, né, de ações que fazem ter uma rede tão premiada, né, e com, vamos dizer, nível de satisfação altíssimo lá por parte do franqueado e do cliente. O que mais nessa construção dessa marca tão premiada? Não dá para fugir da parte tecnológica, porque o relacionamento ele é importante, mas eu preciso de formas também que a experiência do cliente acompanhe. Não adianta o meu franqueado ser o mais parceiro de todos, mas tem muitas fricções no meio do caminho. Então, a Maria Brasileira tem esse braço muito forte da parte de tecnologia. Nós temos uma empresa, inclusive, em Curitiba, que nos acelera nesse formato. Então, seja com experiência do cliente, aplicativos. Eu falei do e-commerce em 2018. A gente falou muito do e-commerce pós-pandemia, ou durante a pandemia. Em 2018, a Maria Brasileira já tinha a possibilidade de você, numa terça-feira de madrugada, comprar uma faxina online. Então, a parte e-commerce é uma coisa para a gente muito importante. A parte tecnológica, né, é uma coisa muito importante. A parte alinhamentos. O relacionamento é uma coisa. Agora, você estar muito bem alinhado com o teu franqueado é um outro aspecto. E, para isso, tem que ter muita comunicação. Okay. A comunicação, existe um estudo que fala que você tem que conversar, você tem que falar a mesma coisa umas 6, 7 vezes para o teu franqueado, no caso, que é o que a gente está falando aqui, captar. Então, inclusive, eu fui ver o que foi falado na IFA deste ano, e lá nos Estados Unidos é isso que eles falam mesmo. Não tenha
vergonha ou pudor ou medo de repetir a mesma coisa muitas vezes a mesma comunicação. Porque o franqueado precisa entender, precisa chegar até ele. Então, a gente faz uma comunicação. A gente tem lives mensais com a rede. Todo mês tem uma live. Todo mês tem essa live que a gente chama Maria pelo Brasil. Ok. Por que Maria pelo Brasil? Todo mês a gente homenageia um estado. E o franqueado daquele estado, ele fala por que aquele estado é o melhor para se morar, para se viver. Então, os franqueados participam. Mais uma vez, engajamento. Tá. O franqueado vai... O franqueado aqui, quando a gente fez de Minas, a nossa franqueada de Varginha foi até falar da história dos ETs, não sei o quê. Então, é isso, cara, engajamento. Eles não tem nada a ver com o business de limpeza, mas ajuda a engajar. Mas nessa live é de sábado de manhã, que é um horário que foi votado pelos franqueados, um dia votado pelos franqueados, porque é um dia que eles estão mais... cabeça mais leve, no sábado de manhã, enfim, não está na loucura da operação do dia a dia, aonde a gente faz alinhamentos, informações e troca de ideias com os franqueados. Só que além dessa live, todo mês eu tenho um podcast também, aí é conteúdo. Eu trago um franqueado de algum lugar do Brasil para falar sobre assuntos de... limpeza pós-obra, é limpeza de vidros, é captação de profissionais, é captação de clientes, é redes sociais. Um tema que seja relevante para os outros franqueados, que aquele franqueado desenvolva bem. Desenvolva bem. Legal. Aí é puramente conteúdo técnico que a gente faz e qualquer lugar do Brasil a gente traz um franqueado para falar sobre aquele assunto. Um podcast por mês? Um por mês. Tá. E aí eu faço mesa redonda com meus franqueados, onde eu ponho um franqueado numa sala virtual e a gente faz a moderação, escolhe um franqueado também que é bom no assunto para articular também. Ou seja, eu dou uma enxurrada de informação, comunicação com o meu franqueado. Porque não adianta o teu marketing, né, fazer a melhor campanha, a campanha mais inteligente possível, com voucher, com um garoto propaganda. Só que o teu franqueado lá na ponta nem sabe o que é. Então, a comunicação é um pilar muito importante dentro do sistema de franchise. Então, a gente bate muito nessa tecla de trocas. E a nossa live, ela é assim, muito intensa também. Chat aberto. Tá. Tem que ter uma landing page para você se cadastrar e tudo mais. E aí você cai numa página nossa, privada do YouTube. Essa que você está falando é... É aquela uma vez por mês, que é o Maria pelo Brasil. Beleza. Chat aberto. E assim, uma vez me perguntaram assim, Felipe, cara, que legal, cara, Maria Brasileira, uma empresa de sucesso, cara, não sei o quê, queria muito chegar nas tantas franquias que vocês têm, porque eu quero ter sucesso também. Eu falei, cara, vamos por partes. O que é sucesso para você? Porque tem gente que acha que sucesso é só ganhar dinheiro, né? Aí eu falo, bom, se você acha que um político que é corrupto, ele é um cara de sucesso? Para mim, não é. E ele ganhou dinheiro. Para mim, isso não é sucesso. Então, ele falou, pai, Felipe, o que é sucesso para você? E eu defini assim, para mim, sucesso é eu fazer uma live com chat aberto e estar despreocupado em relação a isso. Isso é sucesso. É eu poder saber que meu relacionamento com o franqueado, que amanhã vai ter uma live e vai estar com o chat aberto e vai estar todo mundo falando e brincando, porque o que eu mais sou é caçoado. O que você vê de Palmeiras não tem mundial nas lives que eu faço com meus franqueados, nossa, não está escrito. Mas eu também tiro a pedra de volta. Se é um corintiano flamenguista que perdeu alguma coisa, eu vou lembrar algumas coisas. É relacionamento, aí vai no relacionamento, naquela história que é construída. Então, para mim, sucesso é isso. E isso faz toda a diferença no andar da carruagem, na entrega de resultado e tudo mais. Falamos de relacionamento, falamos de comunicação intensa por parte da franqueadora, tecnologia, né, facilitando, né, o relacionamento lá na ponta junto com o cliente, não tendo fricção no meio. Tem algo mais? Cara, você falou que ia falar tudo aqui, né, Felipe? Abrir a caixa, né, cara? Assim, é um conjunto, conta tudo aí. Olha, uma coisa que para mim, para a gente fez muito sentido em relação aos nossos franqueados, né? Quando a gente olhava e via o número de franqueados que não estavam performando ou que pediam algum tipo de repasse, de extrato, porque isso acontece, tá? É legal falar disso, que nenhuma rede ela quando não é 100% a garantia de sucesso, que foi o que eu falei agora há pouco. Depende do franqueado, depende daquela praça, depende de N situações. E a gente percebeu que nos 12 primeiros meses, no primeiro ano, arredondando, era praticamente 90% dos casos que, quando tinha um repasse ou tinha distrato, acontecia ali. Era muito mais difícil. Os outros 10% era no segundo ano ou no terceiro ano no máximo.
E aí a gente falou, cara, esse começo ele precisa ser olhado com mais atenção. Porque até então a gente tratava de uma forma meio que igual. A gente já é muito próximo e tudo mais. A gente falou, não, aqui eu preciso ter eu preciso incubar, eu preciso ter um departamento igual o berçário tem, né, quando no hospital, que dá aquela atenção especial. Eu preciso ter uma incubadora aqui dentro. Hoje eu transformei esse departamento, que a gente chama de departamento inaugural, numa mini franqueadora dentro da franqueadora. Ali eu tenho gestor, ali eu tenho diferentes tipos de consultores, ali eu tenho marketing, ali assim, eu tenho uma consultoria muito mais frequente, praticamente é semanal, vai. Tem muitas vezes durante a semana tem 2 ou 3 consultorias com aquele franqueado que está começando. Por quê? Porque o cara tem que pegar na mão, o cara tem receios para fazer o primeiro treinamento com os profissionais, a capacitação, o primeiro cliente, resolver um primeiro problema. Então, hoje, os primeiros 6 meses, esse novo franqueado fica nesse departamento inaugural. E eu falo assim, que foi muito importante para a gente, porque em números, hoje eu percebo que quando chega no 4º mês, 120 dias, eu já tenho 70% já no ponto de equilíbrio dessas unidades, 70% no ponto de equilíbrio em 4 meses. Que é significativo. Significativo, porque quando o cara está no ponto de equilíbrio, ou seja, ele já não está botando mais capital, ele já sabe que a partir dali é tudo azul, é tudo lucro, e vai começar aquele trabalho de payback e tudo mais. Então, esse foco, esse holofote, para quem está começando, eu vou trazer aqui para esse nosso papo, porque foi muito relevante, foi muito importante em termos de resultado, fazer um onboarding desses franqueados, de aonde você está entrando, quem que é essa rede, o que a gente espera de você, essa incubadora, o que você pode, o que você deve fazer. Não perca as mesas redondas que tem na incubadora. Sim. Sabe aquela história já doutrinar desde o começo? Isso foi muito importante e está sendo muito importante. Essa incubadora, esse departamento que você tem, é na hora que o franqueado sai do setor de implantação, ele vai para esse setor de incubadora? Não, um pouco antes. Assinou o contrato com a expansão, o trabalho para mim da expansão termina ali. Tá. Ali já vai para esse departamento inaugural. Então, expansão, na Maria Brasileira, ela é única e exclusivamente para buscar novos investidores, empreendedores para a marca Maria Brasileira. A partir dali, assinou o contrato, no mesmo dia já tem uma reunião com esse departamento inaugural, que assume a partir dali e fica até 6 meses depois da inauguração dele na operação. Então, mas esse setor, ele faz, então, a implantação dessa unidade? Faz a implantação, legal. Perfeito. Desde a parte burocrática, constituição de CNPJ, KNAIS e tudo mais, desde a parte de recrutamento, de seleção das profissionais, parte de mídias sociais, por isso que eu tenho um marketing ali dentro. Eu incubei um marketing ali dentro para falar somente com esse público, porque a gente já percebeu algumas estratégias comerciais de em que momento tem que iniciar o Estamos Chegando, o Maria Brasileira Vem Aí. Então, tudo isso desde a implantação até depois que ele inaugurou, alguns meses depois. Show, cara, show. Tem algo mais? Hã? Cara, já falamos muita coisa aqui, hein, cara? Sempre tem. Aí tem que fazer outro podcast, né, Mendonça? É outro podcast para falar mais, né? O Mendonça tá de pé aí, coitado. A perna dele tá tremendo, já tá cansado, coitado. Mas, ó, na verdade, o que eu finalizo, se eu posso reforçar algo, use a questão do relacionamento como forma estratégica da tua rede. Porque muitas vezes fala, Felipe, é perda de tempo você ficar gravando mensagem, pegando o celular. Não, é o que você falou. Se usar isso de forma estratégica e verdadeira. Porque não adianta nada você fazer também e com o pé, né? Cara, eu faço de final de semana, eu faço em casa, porque tem gente fazendo aniversário sábado e domingo, por exemplo. Então eu quero mostrar que eu tô em casa, ou tô assistindo o jogo, acabei de ver o Palmeiras marcou um gol, mas eu parei para te mandar um parabéns. Tem que ser verídico, sabe? Tem que ser autoral o negócio. Então, use isso como uma prioridade. A palavra é essa. Use o relacionamento como prioridade, porque vários resultados vão vir. Mas, como você bem falou, Henrique, não é do dia para a noite. É uma construção que isso vai acontecendo dentro da sua própria rede. Cara, show. A gente já está quase chegando nos finais, Felipe, mas eu queria que você falasse um pouco, né, do que vocês possuem de objetivo, né, por parte da Maria Brasileira, né, quase 500. Eu acho que na hora que esse podcast for para o ar, ultrapassou as 500 unidades. Amém.
franqueador do ano de 2024, mas quando olha para frente, eu falo que o empreendedor não fica parado, sossegado, Sim. né? Quando vocês olham para frente, futuro da Maria Brasileira. Que legal. Olha, a gente tem outros prêmios que a gente já está em vista. Daqui a pouco sai com outros prêmios de franquia 5 estrelas da PEGNI, melhor microfranquia do Brasil. São coisas que nós já ganhamos, inclusive, que a gente já tá querendo sempre ganhar. E se ganhar, tem comemoração, é aquela história de querer Sim. comemorar tudo. A gente quer fechar o ano com 530 franquias. É um desenho que a gente fez, que a gente acha possível. Nós estamos fazendo um trabalho de planejamento estratégico diferenciado. Nós, inclusive, contratamos uma empresa do Paraná para isso, justamente para nos ajudar a chegar. Nós estamos falando de 2027. Aonde a gente quer estar em 2027? Com qual posicionamento e tudo mais. Então, isso está acontecendo, está sendo um trabalho muito legal entre todas as lideranças. Então, fica uma dica aí para os outros franqueadores, que muitas vezes a gente pensa para esse mês, a gente pensa para esse ano. Então, pensar de uma forma estratégica com pessoas ou empresas que são especializadas nisso traz uma diferença bem legal. A nossa proposta também é nos relacionar muito com os nossos profissionais que estão lá na ponta. Então, eu dei o exemplo da convenção que foi feito para elas, mas a gente quer ter uma comunicação direta com elas, trazendo para elas benefícios. A gente anunciou já benefício de faculdade, por exemplo. Elas têm, enquanto estiver na Maria Brasileira, elas têm 40% de desconto em graduação. Para ela, para o filho dela, para o marido dela. E muito legal, assim, como elas são muito sedentas por isso, né? Elas querem, estão super valorizando essa parceria. Então, é uma proposta nossa, cada vez mais, trazer esse contato e relacionamento com as profissionais. E uma estratégia nossa é avaliar mercado. A gente estava comentando do Edu, meu sócio está lá na Espanha, e a gente quer sempre ser uma referência para dentro da casa do cliente. Então, estamos mapeando o mercado assim, como, além da limpeza, que passadeira, enfim, todo esse desmembramento que a Maria Brasileira faz, como a gente pode também ser um player e ser lembrado e estando dentro da casa do cliente. Então, estamos mapeando outro serviço, porque nesses 11 anos, Maria Brasileira focado 100% nessa empresa, na Maria Brasileira. Mas a gente já está avaliando esses próximos movimentos, seja uma outra rede, seja uma internacionalização, mas são coisas que, com o meu próprio sócio lá na Espanha, vai viabilizar, vai facilitar, que é a palavra que eu comentei, que a gente ia falar bastante, esse movimento. Cara, show de bola. O Mendonça, o Felipe falou muito facilitador. Sim. Né? E antes da gente começar aqui o podcast, eu comecei a escrever e falei, pô, CEO, né? Não, eu sou um facilitador. Facilitador. Fala um pouquinho sobre esse facilitador, né, que vocês têm como cultura da Maria Brasileira. Isso, eu lembro que em 2016 a gente estava fazendo essa parte de planejamento também e tudo mais, e nós entendemos o que era o nosso propósito, né? Que era justamente, eu falei desse efeito catarata, que a gente queria facilitar a vida das pessoas, seja das pessoas que trabalham na Maria Brasileira, trazendo uma boa condição para essas pessoas estarem lá, para os nossos franqueados, para os nossos clientes, profissionais. E a hora que a gente falou isso, que a gente queria esse era o nosso propósito, bom, se esse é o nosso propósito, nós também achamos um cargo, que é facilitador. Só que assim, não adianta o facilitador ser só a pessoa que vai fazer a limpeza lá na ponta. Não adianta ser só meu franqueado. Começa por mim, que sou o fundador. Então, assim, é que hoje a gente usa muito pouco cartão de visita, né? Mas na assinatura de e-mail... tem lá, facilitador? Eu não sou founder, eu não sou chairman, eu sou facilitador, assim como meu franqueado assim como todos os meus profissionais que trabalham na franqueadora, assim como as atendentes, assim como a profissional de limpeza, somos todos facilitadores, porque esse cargo reproduz a nossa missão, que é facilitar a vida das pessoas. Então, até hoje nós temos isso muito forte na gente. Então, tem pessoas que não entendem, né? Por quê? Você é facilitador, Felipe? Eu achei que você era o dono da Maria Brasileira. Eu falei, eu sou, mas acima de tudo eu estou aqui para facilitar a vida de todos que fazem parte da Maria Brasileira. Cara, legal demais. Novamente, obrigado por estar aqui junto comigo nesse podcast. Eu bato muito nessa tecla, para a gente construir um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Acredito muito no franchise. O franchise no Brasil ele é muito forte, né? É uma forma que a gente tem de porta de entrada para as pessoas que querem empreender. E eu fico muito feliz quando eu vejo franqueadoras preocupadas com o franchise e principalmente lá na ponta com o empreendedor que acreditou naquela marca para construir, né, um negócio maior, gerando emprego, movimentando a economia. Né, eu tive
a oportunidade de conhecer a sua estrutura lá em São José do Rio Preto, eu tenho essa curiosidade de conhecer outras franqueadoras, sabe? Para ver o que vem acontecendo. E eu falo que o mercado do franchise, ele tem isso na sua essência, né? Sim. A gente, como franqueadores, nós somos muito abertos nessa troca de experiência. E, cara, legal demais, tá? Tá merecidíssimo aí esse prêmio Franqueador de 2024. Tá? Uma marca que eu tenho um prazer enorme de falar aqui no YouTube, porque eu sei que a missão é grande, a missão é forte, né, da gente fazer, claro, um país melhor. É verdade. E parabéns por esse seu propósito. Com certeza você tem muitos tijolinhos na vida de muitos empreendedores, inclusive de empreendedores da Maria Brasileira, porque já chegaram hoje franqueados Maria Brasileira, que através do Henrique Mol aí conheceram e puderam chegar até a Maria Brasileira. E eu acredito muito nisso também. Acredito no empreendedorismo como uma fonte de mudança. O franchising, ele abre as portas para que isso aconteça também, principalmente as microfranquias, que é uma porta de entrada muito forte. Enfim, fico muito feliz de poder estar à frente aí dessa grande família chamada Maria Brasileira, encontrar grandes parceiros no franchise brasileiro, como Henrique Mol, como Mendonça e como grandes amigos que a gente fez no decorrer do dia a dia aí. Show de bola! Gostou? Bate-papo super legal, né? É o que eu falo para vocês, gente, aqui no YouTube, trazendo o quê? Conteúdo relevante, marcas, conversando com empreendedores para que você possa também tornar-se um empreendedor aí na sua cidade. Então, escreve, compartilha esse podcast com todo mundo, afinal, histórias como essa, né, nos inspiram a todo dia. E continua a jornada por aqui, sempre tem um vídeo novo aqui no canal.